A proposta hoje é da gente pensar a ideia, o conceito, o que nós entendemos como o espírito. Porque a doutrina espírita entende, e Kardec já falava isso no livro dos médiuns, a importância de nós entendermos mais razoavelmente o que é o espírito. Qual é a ideia que nós fazemos de espírito? Porque a partir do momento em que nós conseguimos conceber um pouco mais o espírito, a gente vai entender um pouco mais a doutrina dos espíritos, a gente vai entender um pouco mais as mensagens que os espíritos tentam nos trazer, de forma até aleatória, a gente vai entender um pouco mais o ser humano de uma forma geral. E aí nós vamos poder também, com esse entendimento do espírito, o que é o espírito? Nós vamos poder utilizar as ferramentas que o Espiritismo desenvolveu para que possamos evoluir, que nós possamos desenvolver tanto pessoalmente como socialmente. O senso comum, a ideia do senso comum de espírito nos remete ao quê? Quando eu falo assim, um espírito, ou quando eu falo, você tem um espírito que te acompanha, ou quando eu falo, essa casa, nós trabalhamos com os espíritos X, Y e Z. O que vem na cabeça imediatamente? Normalmente, quando a gente fala em espírito, na grande população assim, nós estamos ligando essa palavra, né, ou esse conceito a algo relacionado à morte, a algo relacionado à dor, a sofrimento. Isso é muito comum da gente ouvir. Mas quando nós precisamos de ajuda, aí os espíritos viram sobrenaturais, viram super-heróis, quase deuses. Porque nós vamos precisar deles e a gente vai pedir ajuda. Então você vê que há uma dicotomia assim, do pensamento sobre o espírito. O que é o espírito? E ele, infelizmente, eu tenho que dar minha cara a tapa, porque os centros espíritas normalmente se deixa perambular por alguns conceitos que, na verdade, não caracterizam o espírito, não tem nada a ver com os espíritos, e colocam eles como seres mágicos, sobrenaturais, como seres sacralizados, que nós colocamos num pedestal e nos distanciamos, quando, na verdade, o que eles mais querem, como Jesus quer, é que a gente faça o melhor, igual a Ele, que nós estejamos mais próximos, mais íntimos para os nossos diálogos, como pessoa, como amigo, como seres. E para ter eles conosco, dialogando conosco, para ter mais próximo, primeiro nós precisamos fazer esse entendimento, e segundo, nós temos que tirá-lo do pedestal e colocar mais próximo da gente. Entendê-los como nós, como cada um de nós. E o Espiritismo, ou seja, a doutrina dos Espíritos, vai sempre fazer um entendimento, aliás, qualquer entendimento, de forma libertadora, nunca aprisionando as pessoas, nunca colocando as pessoas de joelho. É sempre para libertar, é sempre para trazer as pessoas a lidar com o Espiritismo, a lidar com a doutrina dos Espíritos, a lidar com a vida de uma forma ampla, em liberdade. Inicialmente, nós vamos pensar aqui na pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Kardec vai nos dizer que a vida principia com Deus, o princípio material e o princípio espiritual, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, ou seja, a causa primeira que dá início a tudo, em especial ao princípio espiritual e ao princípio material, que nós denominamos matéria e espírito, que são absolutamente diferentes, matéria e espírito, mas que tem na sua origem o Criador, como todas as coisas. Eles são diferentes e não se confundem, e nós precisamos ter isso muito claro para a gente, porque a gente vai falar que espírito é energia, energia é matéria, e está lá desde 1850,
que são princípios diferentes, o princípio espiritual e o princípio material. Então, Kardec vai ensinar para a gente que a vida principia com Deus, que cria o princípio material e o princípio espiritual, sendo esses dois de origem no Criador, que é e que são diferentes. E nós vamos ter no dicionário, espírito vem do latim spiritus, ou sopro, em português, e no grego, pneuma, ou sopro divino. Lá no catolicismo a gente vai falar que Deus fez o boneco de barro, soprou e deu a vida. E vem daqui. E é basicamente isso. O livro dos Espíritos vai dizer para a gente que os Espíritos são os seres, princípio inteligente da criação que povoa as moradas da grande casa do Pai. É o princípio inteligente, ou seja, aquilo que tem na sua raiz, ou no seu começo, ou na sua origem, a inteligência. Nós não estamos falando, e a doutrina dos Espíritos não vai dizer que só os Espíritos são inteligentes. Os demais seres são inteligentes. Nós já sabemos hoje, a ciência já consegue comprovar para a gente, que as árvores tecem suas raízes em busca de alimento, ou seja, inteligência, quer sobreviver, os animais se comunicam, mas os espíritos, como os outros seres, têm lá na sua base, na sua raiz, no seu princípio, a inteligência. E que através do autoconhecimento ou da autoconsciência fez um processo evolutivo diferente dos demais seres. Então, através da autoconsciência, esses seres fizeram um processo evolutivo diferente. A gente não está falando de criação especial de Deus. Não, Deus criou todos os seres simples e ignorantes. E esses seres, através do seu processo evolutivo, através da permeação dos contatos do mundo das coisas, tornou-se autoconsciente. Então, os espíritos têm a consciência de que ele é consciente. Ou seja, nós, seres humanos, também somos espíritos e temos a consciência de que nós temos uma consciência. Ou seja, nós conseguimos olhar para o espelho e dizer, aquele sou eu. A gente não vai fazer igual o cachorro que chega, primeiro ele late, vai se perturbar ali sem saber o que está acontecendo, depois você vai, será que é eu ali? Não, a gente tem a consciência de que é da individualidade de cada um de nós. Os espíritos, todos eles encarnados ou desencarnados, vai ter essa consciência, vai ter a consciência de que é consciente. Então, a palavra espírito, dentro da doutrina dos espíritos, ela vai funcionar de uma forma pedagógica, ou seja, uma forma para que nós possamos dizer daquilo que nós queremos dizer. Do que nós queremos dizer? Dos seres que têm princípio inteligente e que alcançou a autoconsciência. Aí nós damos o nome de espíritos. Não tem nada de especial. É uma forma pedagógica para a gente dizer do que é que nós vamos tratar. Senão a gente também se perde nos estudos. E a essência do princípio material, assim como a essência do princípio espiritual, eles são diferentes. O princípio material, nós estamos em contato com ele o tempo todo aqui na Terra. O tempo todo. Todos os elementos que a gente for tocar tem algum princípio material. Mas o princípio espiritual, ele se difere de tudo que nós conhecemos aqui na Terra, de tudo que nós vemos. E é por isso, é justamente por isso que a gente começa a criar na nossa imaginação. Porque a gente não consegue ver, a gente não consegue materializar. Então nós vamos fazer por tabela, né? A gente vai fazer por comparação. E a nossa comparação, assim como a nossa língua,
ela é diminuta, ela é menos do que a gente consegue expressar. Explique amor. Para cada um de nós vai ter uma forma, vai ter um meio de explicar, mas é diferente. Deixa eu passar no dedo aqui. O termo, Kardec vai falar para a gente, os espíritos perguntaram para Kardec, nós podemos chamar de imaterial? Já que não. Ele vai dizer para a gente, o termo imaterial não é um termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato para designar os espíritos. Por quê? Porque tentar conceituar aquilo que a gente não conhece, que a gente não consegue ver, para nós é difícil. Os espíritos vão falar assim, é a mesma coisa que um cego de nascença tentando descrever a luz. A gente não vai conseguir fazer isso. Então a gente vai trabalhar isso por comparação. O que é o espírito? A gente vai dialogar sobre isso aqui. Mas o espírito, no livro dos espíritos, quando está encarnado, ele vai chamar de alma. Mas é interessante que esse termo também, alma, ao longo dos escritos, ele vai se perdendo, a gente não vai vendo muito. A gente vai ver falar espíritos encarnados e espíritos desencarnados, o tempo todo. E mesmo lendo espírito encarnado e espírito desencarnado, a gente esquece que nós somos espíritos. E eu fico me perguntando, quem são esses espíritos encarnados? Encarnaram aonde? Porque a gente esquece que a gente é espírito. E nós somos espíritos. E o irmão Grimm vai dizer para a gente assim, para o espiritismo, para o espiritismo, o espírito é autor, ator e portador da sua cultura. Ou seja, tudo que ele conhece, tudo que ele sabe, é ele quem construiu, é ele quem porta aquilo e é ele quem vai expressar aquilo. Portanto, quem constrói, quem pensa, quem fala, quem faz, quem vive e quem convive é sempre o espírito. Para o espiritismo é errado dizer meu espírito. O espírito sou eu. O fundamento biológico, que é essa estrutura que nós temos, expressa a força reencarnatória, a escolaridade da Terra, o desenvolvimento do espírito através do corpo, o aprender a ser através da dor, da alegria, do sofrimento, do prazer, o nascer e o crescer, o afeto, a integração, a vida. Como que nós poderíamos sentir dor? Como é que a gente daria o nome de dor se a gente não sentisse na pele? Ou no processo químico, nas emoções? Como é que nós íamos aprender e depurar a lidar com as nossas emoções, por exemplo, sem um corpo físico? Então, o corpo físico é uma revelação da reencarnação. É uma estrutura do princípio material. Enquanto quem pensa, quem diz, quem quer dizer, quem quer escolher, quem faz reflexão, é o princípio espiritual. Ou seja, nós, ser do ser humano. Eu sempre utilizo a expressão ser do ser humano. Mas o imaginário nosso, como a gente não consegue definir o que é o espírito, vai levar a gente para lugares que a gente às vezes fica até com medo. Porque, na verdade, se trata de uma fantasia material. Porque, pensa quando nós falarmos aqui em espírito, vem na sua imaginação, o que vem na sua imaginação? Normalmente é algo ligado à matéria, como fantasma, né? Ou seja, uma forma material, uma estrutura material. Mas, na verdade, isso é mais próximo da fantasia da cultura material, ou dos nossos mitos, ou dos nossos medos, ou da nossa falta de coragem de lidar com o desencarne, ou mesmo com a própria vida que nós
estamos vivenciando na Terra. E aí nós vamos, nesse medo, nesse falta de jeito de lidar, a gente vai criando imaginação até para culpar, para colocar ali a responsabilidade, quem sabe. Numa visão centrada, mais próxima dos espíritos, ou do espírito, quando a gente perceber melhor a consciência do espírito, o irmão Grimm vai falar para a gente assim: a ilusão de que os espíritos desencarnados estão à sua volta some. A ideia de que você está próxima do espírito aparece. E eu ficava me perguntando, como que os espíritos somem de perto de mim e aparecem perto de mim? Essa ideia que nós temos de espíritos que estão nos povoando, ela vai desaparecer, mas vai estar dentro de mim a proximidade, eu com meu irmão, eu com os espíritos que já desencarnaram, eu com a pessoa que eu amo, que já se foi, muito mais próximo, mas em pensamento. E o livro dos médiuns vai dizer para a gente. Foi feita uma pergunta no item 282, pergunta número 8. O espírito evocado, aquele que nós chamamos, aquele com quem a gente quer dialogar, vem espontaneamente ou constrangido? E os espíritos vão responder: obedece à vontade de Deus, isto é, a lei geral que rege o universo. Todavia, a palavra constrangido não se ajusta ao caso, porquanto o espírito julga da utilidade de vir ou de deixar de vir. Então, já lá no começo, Kardec dizia para a gente, ou os espíritos, através desse trabalho que Kardec fez, vai dizer para a gente: os espíritos, como todos os seres, estão submetidos às leis que regem o universo. E a gente também, na nossa imaginação, a gente começa a esquecer isso. Os espíritos não estão presentes de forma física na Terra. Não tem físico, não tem matéria. Desculpa a gente tomar um pouquinho. Não tem matéria. E uma das leis naturais que rege esse espaço onde nós vivemos é a gravidade. Para estar preso na Terra, para ficar na Terra, precisamos e vamos respeitar a lei da gravidade. Mas para estar na Terra precisa de massa. Espírito é princípio espiritual, que é diferente de princípio material. Tudo que estiver na Terra está sobre a lei da gravidade, lei natural deste lugar. A presença dos espíritos, quando se faz na Terra, é para algum uso, para algum significado ou para alguma função. Por quê? Porque os espíritos vão se utilizar do fluido universal para se materializar na Terra. Eles vão plasmar por ectoplasma, eles vão plasmar de forma holográfica através de elementos da Terra. E para usar elementos da Terra, que não são nossos, é do universo, precisa de ter uma função, precisa de ter uma regularidade, precisa de ter uma ética. Então, quando nós falamos que nós estamos vendo um espírito, na verdade a gente está vendo um plasma, uma forma plasmática, uma forma holográfica, uma forma ectoplasmática dos espíritos que querem se comunicar. É preciso materializar, porque senão a gente começa a imaginar coisa. A gente já imagina quando não nos conhecemos. Então, e por essa mesma razão, ou seja, pelo fato de que todos nós, todos os espíritos encarnados e desencarnados, todos os elementos da Terra estão regidos por leis universais, assim como em respeito ao livre-arbítrio, que é um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos e outras religiões, o espírito não é nenhum fantasma.
não é nenhuma assombração. Fantasma, gente, do latim phantasmatis, ser imaginário, ficção. Os espíritos não arrastam correntes. Espírito não agita cortina, não bate porta, não veste lençóis, não fica nas penumbras gemendo ou dando susto nas pessoas no meio da noite. Nada disso. Nós estamos falando de princípio espiritual, que tem uma função. Também sabemos que ele não é etéreo ou vaporoso, porque etéreo ou vaporoso é energia. E energia é princípio material, não é princípio espiritual. O espírito não se faz sentir por calafrio, por repuxão, não repuxa, não entorta, não cochicha, não sussurra no ouvido das pessoas. A comunicação ela é mental, é da capacidade intelectual, a capacidade de pensar, a capacidade de refletir que nós fazemos. E como que se dá essa comunicação? Através de perispírito, perispírito do espírito, perispírito do médium, dois seres inteligentes, princípio inteligente, dois espíritos que permeiam ali seus perispíritos e ali vai fazer a transmissão da comunicação. Mas quem vai traduzir ou interpretar a mensagem é o médium. É ele quem vai fazer isso. Quem é médium é o espírito. Nós só conseguimos nos comunicar com os espíritos porque nós somos espíritos. Falamos a mesma língua, apesar de estarmos no corpo. Então, quem é o médium? É o espírito. Não é um corpo físico. Não é esse corpo que é médium. Não é esse elemento que vai receber a informação. Quem vai receber a informação sou eu, e não meu espírito. Sou eu que recebo a informação. E eu tenho que receber a informação, traduzir o que isso significa, o que isso quer dizer. Existe, em casos muito especial, o que nós chamamos de mediunidade mecânica, aonde o espírito, por uma necessidade, vai desligar determinado órgão do médium para que ele não sofra. Por exemplo, nosso irmão Mauri Rodrigues da Cruz recebia 150 pessoas numa noite, por meio do médium Leocádio José Corrêa, para escutar aquelas pessoas com seus problemas, prescrever medicação, se fosse preciso. Imagina um médium escutando 150 pessoas 2 vezes na semana. Ou seja, 300 pessoas, cada um com seus problemas muito particulares. Aí nesses casos muito especial, através do supraquiasmático, o espírito desliga algum movimento ou algum órgão do espírito, do médium. Por exemplo, na psicofonia, ou seja, na mensagem através da voz do médium, o espírito, através do supraquiasmático, desliga a fonação, ou seja, a emissão de som. Mas se deglutir, quem deglutiu foi o médium. O espírito do médium não sai dali. Ele está em comunicação com o espírito. Da mesma forma, na psicografia, a mecânica da mão é desligada. Mas coçou, é o médium. É só a mecânica da mão que é desligada. Porque o médium está ali. E ele vai se comunicar com os espíritos. Apesar da gente já ter conhecimento de que os espíritos desencarnados fizeram e fazem manifestação material, né? Nós começamos a doutrina dos espíritos com os movimentos mecânicos das mesas giratórias, as cadeiras que se levavam à toa, porque os espíritos queriam chamar uma atenção. Era um começo, era um início,
Mas para a gente falar sobre movimento mecânico, ou para a gente falar sobre manifestação material, nós temos que, antes de tudo, falar sobre autoconhecimento. Autoconhecimento. Quem eu sou? Eu sou um espírito. Assim, eu sou um espírito? Sou. Eu sou capaz de movimentar a cadeira? Por que não? Eu sou um espírito. Nós já temos provas, estudos, por observação, de que os espíritos fazem isso. Será que eu não sou capaz? Porque a maioria das vezes que nós, médiuns, dizemos que a atividade mediúnica pode ser atividade anímica. Ou seja, a força do meu ânimo, a força do meu ser, sendo capaz de fazer algumas atividades. Nós podemos dizer que 90% do que a gente vê por aí é força anímica e não mediúnica, por causa exatamente da falta de autoconhecimento. E quando o médium é capaz de fazer essa força anímica, ali é um passo muito pequeno para um grande trabalho espiritual. Um grande trabalho de ajuda humanitária. Mas está faltando o quê? Se autoconhecer, saber o que é meu e o que não é. O que eu sou capaz de fazer, o que eu não sou capaz de fazer. Existe a soma desse ser inteligente com aquele ser inteligente para produzir algo novo que não é meu? Porque se não é algo novo, é meu. Eu já sei fazer. Então, eu tenho que saber, existe essa soma de inteligência, seres inteligentes se somando para produzir um resultado novo? Mas a gente não trabalha, a gente não estuda, né? A gente não se busca. E aí nós perdemos a grande oportunidade que é estarmos vivenciando nessa terra durante 70, 80, 90, 100 anos, sem produzir grandes trabalhos, por causa da falta de conhecimento. Essa casa tem o primor ou o cuidado de sempre trazer palestras, falas sobre quem nós somos. Trazer instrumentos, elementos, que a gente possa pensar, eu. Não no sentido egoísta do ser, não. Quem eu sou? Como é que eu funciono? Para daí eu dar um passo maior, inclusive junto aos nossos irmãos. Nós falamos de espírito, o livro dos espíritos. Esse negócio não está muito amigo nosso hoje, não. O livro dos espíritos vai falar sobre classificação dos espíritos. Era o possível da época. Nós estamos falando de 1856, quando o livro foi codificado. Era possível daquela equipe de trabalho, daquela equipe de pesquisa, tentar entender através da sua catalogar a forma de entender os espíritos. Mas nós precisamos hoje, gente, contextualizar. De 1856, o conhecimento já nos trouxe muita informação. E algumas também se perderam. Humildade, o que é humildade? Como é que nós vamos falar que um espírito está em determinada categoria se ele é humilde? O que é humilde para você, não é humilde para ela. E não há força maior do que Deus para conceituar as coisas dentro da diversidade, né? Nós vivemos num mundo diverso e plural. E os espíritos, eles são classificados pelas suas qualidades e pelas suas imperfeições. Será que uma coisa que eu entendo como perfeita para o outro será imperfeita? E o imperfeito para o outro será imperfeito? Quais são essas qualidades? O que seria hoje para nós orgulhoso, um sujeito orgulhoso? Se eu perguntar para cada um dos senhores aqui, das senhoras, vocês vão me dar conceitos diferentes de orgulhoso, de um ser orgulhoso.
Como é que nós vamos catalogar esse espírito? O que é egoísta? O que é leviano? Pseudo-sábio? Já existem muitas críticas em cima da ciência dizendo sobre pseudociência. Então aquilo que a gente tem como uma base de uma informação segura, já tem gente dizendo que não é segura, que é pseudo. E o que é pseudo-sábio? Espíritos perturbadores, ou o que é perturbador? Tem gente que acha aquele ronco da moto delicioso de escutar. Tem gente que odeia. Aquele sujeito que... Aquele é perturbador ou é simpático? Benévolo. O que é uma pessoa boa? Vai depender do seu conceito de bom. O que eu entendo como uma pessoa boa? Sábio, prudente, um ser que é muito influenciado pela matéria, ou um ser que tem superioridade moral. O que é moral? O que nós entendemos como moral? A filosofia discute moral com vários conceitos. O que é moral? Nós vamos pegar apertado para não soltar a moral cristã. A base da moral cristã. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não faça pelo outro o que você não gostaria que fosse feito a você. Aí já vai nos dar um suporte para a gente entender dos seres morais. Pelo menos uma base. Para a doutrina dos espíritos, o espírito não volta para se vingar ou para obsediar as pessoas. Não é para isso que os espíritos vão gastar a energia do universo, ou o fluido universal, para estar aqui na Terra, para dar susto. Ou para ficar ali na espreita, a hora que você passar, ele... Não é isso, gente. Nós temos que acabar com isso. Senão a gente vai só ficando distante, cada vez mais distante, uns dos outros que somos espíritos, e principalmente dos nossos irmãos que vêm à Terra para nos ajudar. E aí você vai conversar com as pessoas, eu não tenho intimidade com o irmão Leocádio. Se você não tem intimidade, como é que ele vai conversar com você as coisas mais sinceras? Porque nas verdades, é na sinceridade que você vai se transformar. Te adulando, você vai ficar na mesma. Não vai sair do lugar. Eles não estão aqui para trocar, para fazer barganha. Você me dá isso que eu te dou aquilo. Não é para isso. Não é para levar vantagem, dar vantagem para um, dar vantagem para outro, sacrifício, em troca de sacrifício. O que é o espírito? E muito menos ser comandado por ritos. A gente acha que a gente domina os espíritos desencarnados, inclusive. A gente não consegue nem se auto-dominar. A gente nem sabe quem nós somos. O que pode ocorrer é de nós, cada um de nós, se filiar a um pensamento ruim, mentalmente. Um pensamento ruim dos espíritos desencarnados? Sim, mas também dos espíritos encarnados. E quando você se soma àquela inteligência, quando você se soma àquela ideia, você vai receber os frutos. E aí você está preparado para lidar com isso? Quando você faz um mau pensamento? Para voltar à Terra, um espírito que desencarnou, ele precisa dominar a manipulação da matéria. Para dominar a manipulação da matéria, ele precisa conhecer as leis que regem a matéria. E uma dessas leis é a lei moral. Um espírito que domina a lei moral vai fazer coisas ruins? É uma pergunta que tem que se fazer. Vai fazer o mal?
Espíritos não comandam forças sobrenaturais. Assim como nós, eles só vão no limite do seu conhecimento, das suas experiências, através das suas experiências, das suas vivências e convivências. Vai aprender, vai aprender. Nos erros, nos acertos, vai aprender. E ali vai fazendo conhecimento. O espírito se caracteriza pela soma das experiências dos conhecimentos em sentido amplos, acumulado ao longo da sua existência, que faz por meio de conceitos, ideias, que faz através dos conceitos, de ideias, das construções, das avaliações, das escolhas e decisões, dos erros, dos enganos, das realizações, dos relacionamentos, das convivências, dos encontros. É nessas relações, nessas trocas que os espíritos vão aprender. Inclusive quando já desencarnamos. Quando a gente desencarna, minha mãe desencarnou, e muito provavelmente ela deve ter me visto sofrer pela falta dela, porque a gente quer a presença física aqui, né? A gente quer usar daquilo, fazer aquilo um objeto de uso. E aí ela vê e pensa comigo, e pensa com aquele espírito. Eu, na minha parte como mãe, o que eu ensinei para esse menino, para esse sujeito? E ela começa a repensar as suas atitudes. A gente pode até influenciá-la a ir para um caminho de dor. Nos espíritos desencarnados, nas nossas relações conosco, vai começar a pensar como é que esses espíritos pensam, como é que eles agem, o que eles sabem. Da mesma forma, a gente pergunta, o que esses espíritos desencarnados já sabem? A minha mãe que desencarnou há 20 anos atrás, nesses 20 anos, o que ela já evoluiu? O que ela já aprendeu? Porque o processo é evolutivo. Para a doutrina dos espíritos, o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, tem o objetivo de ampliar a sua consciência. Só isso. Ou seja, evoluir. Fazer o processo evolutivo. Ao reencarnar na Terra, porque o espírito reencarna, olha nós aqui. Temos um projeto, um capital de vida, um capital reencarnatório. E para fazer esse projeto, para produzir esse capital reencarnatório, a gente vai pegar um referencial. Qual é o referencial? Material. E a gente começa a olhar para as pessoas, ó, essa cara feia eu não queria ter não. Esse andado assim eu não queria ter não. Essa atitude ali eu não queria ter não. Nossa, eu gostaria de ser muito igual a Chico Xavier. Com essa mente aberta, com essa capacidade de absorver as coisas, os desafios da vida. Aí você começa a fazer as referências e começa a aprender. Por que fulano está brigando comigo? Por que eu agi assim? Esse é o nosso referencial, material, sempre material, sempre material. E vamos fazer reflexão. Quando nós deixamos a carne, a matéria, o que acontece? A gente só muda o referencial. A gente começa a ter um referencial espiritual. Como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou pensar se eu não tenho cérebro, não tenho boca? O que muda? Vocês já se perguntaram isso? O que muda? Muda o referencial. Mas por que nós sofremos? Porque a gente objetiva, a gente quer a matéria. As pessoas que nós amamos e que já deixaram a Terra não estão longe, não estão distante, como diz o irmão Green lá no começo. Estão muito próximas, mas não próxima físico, como a gente gostaria. Próximo aqui, ó, no contato, nessa soma de inteligência. Então, ao desencarnar, é apenas uma mudança de fase, como a gente sempre diz. Uma fase de referencial. E por não utilizar mais cérebro, sistema neuronal, a falta de água, a falta de sol,
a gente vai ter uma capacidade, o espírito vai ter uma capacidade mais ampla de ver e de enxergar a vida. Presenciar efetivamente o que é a vida. E presenciando efetivamente o que é a vida, eles vão entender, ou nós vamos entender melhor o que é humildade, o que é caridade, o que é fraternidade, e nos colocar à disposição para auxiliar quando for preciso. É isso que os Espíritos fazem conosco, porque enxergam a vida e se colocam disponível para nos ajudar. Mas aí a gente pensa que é fantasma, não quero não. Não é isso? Não quero. Quando na verdade está muito próximo. Está muito próximo da gente. No plano espiritual, assim como aqui na Terra, cada um de nós, os espíritos assumem função, desempenham papéis, ocupam espaço de sentido, sustentam compromisso, norteiam-se por objetivos. Você já pensou? Uma pessoa que você ama já desencarnou. Qual será o objetivo desse ser hoje? O que ele está fazendo? Será que eu não posso estar ajudando nessa construção que ele está fazendo? Porque eles estão construindo. Determina uma trajetória através do seu livre-arbítrio para a construção, que permite romper esse limite que nós temos de mesquinharia, de preconceitos, de pensar pequeno. Quando eu falo pensar pequeno, eu não estou falando em pensar ganhar dinheiro não, gente. Eu estou falando de ser do ser humano, de olhar para o irmão nosso, por pior que ele seja, lembrar, esse é um ser humano. Ali existe um ser de ser humano que está em construção, assim como eu, que erra como eu. É um limite difícil para todos nós, principalmente quando alguém fala algo que a gente não gosta, quando alguém vem contra nós, contra as nossas ideias, só porque não dialoga com as nossas ideias, com o que nós pensamos, a gente... Então, os espíritos, através dessa capacidade, vai construir consciência da sua individualidade. A consciência na relação com os espíritos encarnados e desencarnados, a consciência ao Criador, a plena consciência do seu papel de construção na estruturação da Terra, da estruturação do universo, da estruturação aonde ele vive. O princípio inteligente que povoa as moradas da casa do Pai. Na casa do meu Pai há várias moradas, mas que não estão distantes, estão próximos mentalmente de cada um de nós. Ou seja, estão próximos espíritos e espíritos. Não queira que esteja próximo espírito e corpo físico, porque não estarão. Mas estarão espírito em espírito. E sempre onde houver 2 ou mais reunidos, eu estarei lá, disse Jesus. Mesmo que eu esteja fisicamente sozinho, se eu estiver em diálogo com pessoas que eu amo, com pessoas que estão em construção, em diálogos de construção, estará o pensamento cristão. E por fim, irmão Grimm vai ensinar para a gente. O espírito é a inteligência, a afetividade, os valores, a vontade, a ação e a construção, a individualidade, a consciência, a singularidade. É o autor, ator e o portador da cultura. É sempre real, pleno, pois tem consciência da vida. Ele reside na eternidade, imortal. Então, pensar sempre nisso. Esse ser do ser humano que vos fala, que está pensando e que está elaborando as ideias de como falar, que está escolhendo as palavras para falar. Existe aqui um ser que hoje utiliza desse instrumento, dessa matéria, desse corpo, que é formado por átomos. Fósforo, ferro, cálcio, sódio, carbono, hidrogênio, oxigênio, tudo que tem aqui.
que tem nessa pedra, que tem nesse teto. Mas nesse teto não tem um ser que pensa, que raciocina, que decide, que ama, que sofre. E é Ele quem vai continuar. E é Ele quem está próximo de cada um de nós. Aquelas matérias, assombração, fantasma, não sei o que arrasta a corrente, nada disso. Precisamos repensar, que quando nós repensamos e entendemos melhor o Espírito, nos aproximamos desses seres que querem tanto nos ajudar, que querem tanto nos dar um pouco maior de consciência e de autoconsciência. Mas é preciso dialogar sobre o assunto e não ficar preso ao que foi concebido e somente foi concebido há 160 anos atrás. Nós precisamos entender hoje o que é esses espíritos. E aí, por isso, eu peço a todos que façam uma reflexão sobre isso, porque quando nós fazemos reflexão, a gente mentaliza, joga essa ideia no ar, e aqueles que captam as ideias vão, eureka, e vão construir novas sínteses, novas antíteses, e nós vamos acrescentando cada vez mais. Muito obrigado a todos.